Olá, boa noite. Todo mundo derretendo aí? Só um pouquinho, né, gente? Hoje é um dia muito especial, uma terça-feira muito especial, porque estamos todos aqui reunidos com objetivos diferentes, mas em busca de um mesmo ideal, que é o conhecimento, a prática e a tranquilidade mental, tranquilidade no coração, mudança de atitude, e assim vamos seguir. Por isso que é um dia especial, porque estamos todos aqui reunidos. Boa noite para quem está no Instagram. Estamos esperando a visita de vocês aqui ainda no Grande Luz. Mas mesmo assim sejam muito bem-vindos também. Ok? A gente tem uma caixa imaginária lá fora, em cima da mesa. Cada mesa tem uma caixa imaginária. Quando a gente chegar, a gente pode deixar, dentro do possível, boletos de cartão de crédito, de conta atrasada, problema profissional, que agora aqui dentro é a hora da gente cuidar da gente. Da gente tranquilizar os nossos corações e procurar resgatar o que a gente veio buscar. Então deixa tudo lá para fora. Mágoa, fofoca, o que vai acontecer no BBB hoje. Ok? Vamos começar, espero que a nossa terça-feira, eu tenho certeza que a nossa terça-feira vai ser maravilhosa, tá bom? Peço que todos fechem seus olhos, acomodem-se confortavelmente nas cadeiras, cruzem braços e pernas para que a energia possa fluir, e o plano espiritual já começa a trabalhar em nós, tranquilizando os pensamentos, acalmando a frequência cardíaca. Estamos imaginando que estamos caminhando numa praia, uma praia tranquila, com os pés descalços na areia, a água do mar batendo, lá no fundo do mar, um pôr do sol maravilhoso, esse clima de paz e serenidade. Vamos nos conectando com os mentores espirituais, os amigos espirituais do abrigo de luz, e um só pensamento. Vamos elevando os nossos pensamentos até os céus, agradecendo pela oportunidade de poder estar aqui. E vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe e abrace a todos nós. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier.
Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, os menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo, respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe parar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lado quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria caridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se faz fraco para os fracos, fazendo-se tudo para nós, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Ajudar sem julgamento. Né? Primeiro a gente costuma falar isso em casa e com os amigos. Primeiro a gente corrige na nossa casa.
né? A gente ajuda o bem-estar do nosso lar. Que é, na maioria das vezes, as nossas dificuldades estão dentro de casa. Então, primeiro, a gente precisa suprir e tentar resolver as dificuldades dentro de casa. Resolveu ali 80%, porque as diferenças a gente vive todos juntos da mesma família, justamente para tirar as diferenças. A gente começa também a olhar para os que estão do lado, para os que estão de fora. Tá bom? Gente, hoje a gente tem a presença da Rosemar, que vai trazer para a gente buscai e achareis. Ela adora que faça perguntas, viu? Então, sintam-se à vontade, boa palestra e aproveitem. Oi, boa noite a todos. Ele faz isso só para me deixar um pouquinho mais nervosa. E hoje o nosso tema é um tema que ele fala do buscar e achareis, e o Sidney desafiou a que a gente pudesse fazer uma jornada de qual é o nosso propósito de vida. Como que a gente chega até esse propósito? E aí vem essa viagem até o nosso propósito, ela começa por a gente pensar assim, né? Quando Jesus disse, buscai e achareis, batei a porta que ela se abrirá, ele estava dizendo o seguinte: olha, ninguém precisa ir nessa jornada sozinho. A gente já começa por aí. E se você está tendo dificuldade de encontrar, põe apenas a sua vontade para começar a buscar. Porque se você colocar a sua vontade, eu coloco toda a minha intenção, Deus, do propósito de nos ajudar a chegar aonde nós temos que chegar. Ou aonde nós gostaríamos de chegar. Onde nós gostaríamos de chegar é um propósito material ou é um propósito espiritual? E aí é que começa a nossa conversa. Porque é claro que Deus, quando nos colocou essa situação, Ele colocou para que a gente pensasse no contexto espiritual. Porque afinal, se a vida se resumisse só a esse contexto material, muita injustiça estaria acontecendo no mundo. Porque o bom seria tratado exatamente igual ao mal, cada um nasceu rico, outro pobre, um está tendo dificuldade, o outro não. Então, cadê a justiça nisso? E aí esse tema traz justamente aquela situação de que vem já começando dentro do contexto espírita a mostrar que essa vida não é única, que essa não é aqui. Nós podemos ter propósitos, vamos lá, nós podemos ter propósitos pequenos para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para o ano que vem, para o restante da vida terrena. Mas nós precisamos focar já em algo maior, que é a vida espiritual. Então, nós vamos falar um pouquinho justamente disso, porque ele fala assim, quando, continuando, né, nesse mesmo aprendizado, ele fala, ajuda-te a ti mesmo que os céus te ajudarão. Que é justamente, ele coloca à disposição da gente todos aqueles benfeitores que podem nos auxiliar naquilo que nós mais precisamos para o aprendizado terreno e para a evolução espiritual. Porque é claro que a gente aprende dos dois lados, mas a gente está aqui para aprender, evoluir um pouquinho, mas essa evolução não é do nosso corpo físico, é a evolução do nosso espírito. Então, estou marcando bastante isso para que a gente possa ir agora conversando. Então, o propósito, ele é o quê? Ele é uma intenção, é onde eu quero chegar, é aquilo que eu estou visualizando. Dentro do nosso mundo, em geral, o que nós pensamos? Quando eu quero alguma coisa, eu quero realizar algo para me ficar feliz.
Aí, normalmente, nós pensamos no contexto material. Então, as empresas, na moda, aí, colocaram assim, né? Olha, estamos aqui hoje, ponha uma frase de qual é o seu propósito. Para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, de carreira, de vida e tal. E muitas vezes, eu participando desses eventos, eu falo assim, nossa, não consigo pensar assim. Eu não consigo dizer que o meu propósito está ali, naquele lugar, daquela forma, né? Não é isso. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar que eu poderia fazer pequenas coisas que me levassem a ter aquilo que eu gostaria, que era uma estabilidade para cuidar da minha mãe, que era ter saúde para poder viver bem até quando Deus achasse que eu deveria viver, coisas desse tipo. Então eu ficava pensando numa coisa grandiosa, numa coisa espetacular, aquela coisa que tira a gente, né? Fala assim, nossa, eu quero fazer o quê, né? Daqui 5 anos eu quero ser presidente de alguma coisa. Eu não queria. Então eu não conseguia pensar nesse propósito. Por quê? Porque a gente pensa justamente dessa maneira espetacular, porque desde que a gente nasce, né, e hoje principalmente, né, eu digo quando eu nasci não, porque não era bem assim as famílias, mas hoje principalmente todas as crianças que nascem, as meninas são princesas e os meninos são meus reizinhos, ou são os meus super-heróis. E quando a gente faz isso com a criança, né, a gente vai colocando ela nessa condição, ela só pensa assim, eu só posso fazer uma coisa muito grandiosa. Porque um super-herói faz o quê? Salva o mundo. Uma princesa é o quê? É a menina mais bela do reino, que é tratada da melhor forma. Então eu não consigo esperar outra coisa da vida a não ser este olhar. Porque é assim que eu aprendi desde pequena a ser vista, né? E a gente olha, claro, para trás, a gente fala assim, nossa, mas eu também tive meus mimos, claro, né? Claro, até aquilo da gente lembrar e falar assim, nossa, a minha mãe fazia, sei lá, o cafezinho do jeito que eu gostava, o leite do jeito que eu queria, na temperatura certa, então isso é um trato. Mas a gente fala assim, eu posso repetir isso e ser uma boa mãe para aqueles filhos que eu gostaria de ter, no mesmo formato que a minha mãe foi? Posso? Isso é um propósito? E é um propósito válido? Claro. Claro. Eu não preciso trabalhar 50 horas, nem meu marido, nem ninguém, por dia, né? Porque ultrapassa o dia normal, para poder chegar e dar tudo que meu filho quer. Porque não é isso que ele precisa para ser uma pessoa feliz. Porque não necessariamente os bens materiais trazem a felicidade. Nós sabemos que há muitos vídeos, muitas situações assim, de pessoas que estão em extrema pobreza ou que tiveram um processo de perdas muito grandes na família, mas que são felizes porque se dedicam a desenvolver alguma coisa na região onde é pobre, dão ao outro a atenção que receberam daqueles familiares que ele perdeu. Por quê? Porque ele entende este movimento de necessidade da outra pessoa. E aí a gente vai falando assim, tudo isso vai levando ao quê? Aquilo que foi dito nessa passagem, que o ser humano tem o desejo de ser melhor. Ele quer ser melhor nesta vida, muitas vezes no contexto material. Mas quando a gente atinge uma certa maturidade, ou um certo entendimento, ou mesmo
descobre que aquilo não tem tanto valor, a gente começa a colocar foco em outras coisas e vai percebendo que essas pequenas coisas tornam a gente feliz. Então hoje, por exemplo, eu parei e prestei atenção e falei assim, nossa, eu tenho o desafio de ir até o centro, de falar sobre isso, mas esse é o meu propósito de hoje, ser melhor do que eu já fui. Por quê? Porque antes eu jamais estudaria para falar sobre isso. Então, de alguma maneira, eu já me sinto feliz porque eu já atingi um pequeno propósito que é, mesmo que eu não passe tudo aquilo da melhor maneira que eu gostaria, eu já estudei o suficiente para aprender um pouquinho mais sobre esse tema. E era isso que, para mim, tinha de importância. Melhor do que isso vai ser se eu atingir com que as pessoas entendam, com que as pessoas tenham este movimento de sair desse incômodo, de não achar o seu propósito, para achar pequenos propósitos que no final vão levar a um propósito de vida. Então a gente fala desse começar pelo pequenos, né? Pequeno momento de paz, pequeno momento de felicidade, pequeno momento em que eu distraio de tudo aquilo, como o Wilde falou, chego lá na porta e larguei lá, estou concentrada em mim agora, olhando aquilo que eu preciso neste momento. E dentro desse propósito, cada um vai trazendo aquilo que pode fazer primeiro. Se dentro de casa, prestar atenção no outro, olhar o que o outro necessita e não aquilo que eu quero do outro. Por quê? Porque toda vez que nós encontramos uma pessoa que é controladora, que acha que ela tem a fórmula da felicidade da outra pessoa, ela não entendeu qual é o propósito dela de vida, porque ela não está aqui para evoluir o outro, ela está aqui para trabalhar consigo mesma. O outro é fruto de alguma coisa, que é a individualidade dele, junto com a educação que nós podemos dar, ou com o convívio que nós podemos trazer e dar de base para a pessoa. Mas toda vez que nós pegamos uma criança que está andando, aí você fala assim, ela vai cair, eu não deixo ela cair, eu vou lá e seguro essa criança, eu tiro a possibilidade dela aprender que cair fere, que cair machuca, e que ela tem que ter mais cuidado com ela mesma. Então, a gente fala assim, mas eu estou protegendo. Até um determinado ponto, essa proteção é válida. A partir daquele ponto, ela se torna algo assim, eu não estou permitindo o seu desenvolvimento. E Deus faz isso conosco, porque Ele diz assim, quando nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos aprendendo aqui de uma forma boa, de uma forma feliz, de uma forma tranquila. Quando nós erramos o caminho, o que Ele faz? Deixa a gente ir até onde a gente quiser. Para quê? Para que a gente lembre tudo aquilo que nós já tivemos de contexto, de estudo moral, de estudo cristão, e que a gente possa recompor o nosso caminho por nós mesmos. Porque se fosse para Ele fazer por nós, para que Ele criaria toda a humanidade do jeito que ela é? O que nos levaria a fazer diferente, já que tudo seria fácil, né? Então este é um movimento. E aí ele fala assim, o propósito tem a ver com o quê? Como é que eu miro no propósito? Eu miro no propósito com uma frase que Chico trouxe para a gente, dizendo assim, aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves, e comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então eu olho e junto aqui 3 palavras que o De Luca
traduziu muito bem numa palestra dele. Ele fala assim, ó, Chico fala da primeira coisa, ter simplicidade. Da segunda coisa, ter leveza. E da terceira coisa, que é descomplicar tudo. Porque quem complica as nossas vidas somos nós mesmos. Porque nós olhamos tudo com um olhar de julgamento, com um olhar de crítica, com um olhar de incompreensão muitas vezes. Por quê? Porque se não foi feito do meu jeito, não tá bom. E aí eu começo a criar o problema para mim, porque eu vou ficando insatisfeita, eu estou contrariada, e dentro desse contrariar eu vou complicando a minha própria vida. E aí nós vamos trabalhando isso, porque quanto maior nós vivenciamos as coisas, quanto mais experiência nós temos de vida, seja em momentos bons ou em momentos não tão bons, mais nós temos aprendizado. E com esse aprendizado nós vamos nos fortalecendo. Parece que não, mas ultrapassar desafio é algo assim, né? Eu já passei por isso. Se eu já passei por isso, eu tenho certeza que uma próxima vez eu vou melhor, porque não vai me afetar tanto. Porque eu já sei qual foi o caminho que eu tomei para ultrapassar da primeira vez. Então, como é que eu ultrapasso na próxima? Então, se a missão do nosso espírito é evoluir, se tornar um espírito puro, e a tradução de espírito puro não é um espírito que parou e ficou lá quietinho nas nuvens, tranquilo, é a tradução de um espírito trabalhador, que se dedica ao outro, mas que se dedica ao outro de uma forma muito pacífica, muito bondosa, com muita naturalidade. E essa naturalidade faz com que ele seja feliz, com que ele tenha paz. Está trabalhando. Então, o que nós podemos fazer desde já? Para mirar neste propósito, porque o nosso propósito final, na visão da criação divina, é que a gente atinja esse processo, chegue lá a espírito puro. Chegando a espírito puro, dá para pular degrau aqui? Dá para a gente fazer diferente? Não, a gente tem que passar por cada uma das situações que nós temos aqui na vida. Só que nós podemos ter confiança, nós podemos ter fé, porque é isso que essa lição traz. Ele diz assim, não busque isso sozinho. Ele fala claramente no texto. Foi assim que eu comecei a falar desse tema. Ele diz, olha, busque o que você achará. E o que você vai achar? Uma porta que se abre para te auxiliar. Desde que você olhe para ela, desde que você tenha a vontade de fazer diferente. Porque se eu uso o mesmo caminho para chegar em outros lugares, não dá, gente, não tem como. É um pouco do que os neurocientistas falam. Eles falam assim, se eu quero fazer o desenho de um quadrado ou de um retângulo, naturalmente o nosso cérebro vai fazer ele sempre pelo mesmo caminho. Mas se eu quero fazer diferente, eu vou fazer um quadrado, mas eu traçar ele do lado diferente, eu já estou mudando a minha forma de pensar. Eu estou abrindo a minha mente para uma possibilidade de fazer diferente. E fazer esse diferente é fazer diferente em tudo. É fazer diferente com a família, é fazer diferente com os amigos, é fazer diferente no trabalho, é fazer diferente comigo. Por quê? Porque cada um de nós, como individualidade, merecemos olhar para nós mesmos. Nós temos essa necessidade. Por quê? Porque neste momento a gente faz a opção de ser feliz. Eu paro de achar
que eu não tenho nenhum recurso para sair daquilo e consigo sair. Se tem alguém que eu acho que assim, olha, está me oprimindo, não me sinto bem, né? Será que eu tenho alguma forma de dizer para essa pessoa que isso não me faz bem? Ou de que a atitude que ela está tomando não é a melhor para mim naquele momento, por mais que ela ache que aquilo é bom? E este diálogo é a chave de muitas das nossas situações de vida. Por quê? Porque nós fugimos do diálogo normalmente. A gente fala assim, a pessoa vai me dar trabalho, e a pessoa não vai querer me ouvir. Será que se eu chegar com uma abordagem tranquila, a pessoa não vai me ouvir? Será que se eu não quiser impor a minha vontade, a pessoa não vai me ouvir? Ou será que o contrário também não pode acontecer? Então, nós podemos optar em não trazer só aquilo que é difícil, só aquilo que é pesado. Nós podemos optar em transformar isso para uma leveza e dentro desta leveza nós usarmos as 4 relações que o Haroldo Dutra fala, que é como os pés de uma cadeira, dão equilíbrio. Tá? É o aspecto humano, em que eu preciso ter convívio humano, porque é assim que nós somos criados e é assim que nós construímos aprendizado. É o aspecto das relações, com o diálogo pode se transformar em relações muito boas. É o aspecto da cooperação. Eu não consigo fazer nada sem ter cooperação, porque não adianta eu vir aqui fazer palestra se não tiver ninguém para me ouvir. E o contrário também é verdadeiro, não adianta sentar aqui se não tiver ninguém para falar. Então, este movimento do aspecto pessoal, de trabalhar as suas potencialidades, de trabalhar a sua vontade de ser diferente, as suas fraquezas e, de repente, colocá-las para quem está perto de você, porque a gente sempre acha que o outro é mais forte. Mas será? Será que o outro não se revestiu só de uma casca e a gente precisa realmente olhar com clareza? E tem um aspecto social, que é o aspecto da impressão que eu quero deixar nas outras pessoas, da marca que eu quero fazer para a minha vida. E o que é que eu quero deixar como legado. Este legado eu quero deixar, nossa, a Rose era intransigente, difícil, uma pessoa complicada, que a gente não conseguia conversar, ou eu quero que a pessoa olhe e fale assim, não, olha, quando precisava podia contar com ela. Sei lá, qual é esta marca? Então a gente precisa olhar isso, descomplicar este movimento, para que as pessoas possam nos ver de verdade, tanto nas nossas potencialidades quanto nas nossas fraquezas. E valorizar as nossas raízes. Por quê? Porque toda árvore, por mais frondosa que seja, ela precisa das raízes para se manter em pé. E essas raízes são, sim, família, trabalho, amigos, mas mais do que tudo, é Jesus no nosso coração. É aquele momento em que nós olhamos para trás e aproveitamos esse diálogo com Ele. Aquele momento difícil que está ali, o que está nos incomodando, o que está nos atrapalhando, o que não está dando conta de ser resolvido no entorno, a gente colocar nas mãos dele com muita fé. Por quê? Porque o nosso propósito é chegar a ter fé suficiente para entender que os desafios serão superados e que nós teremos uma vida muito melhor na nossa próxima encarnação. Essa nós podemos ir melhorando também, desde já, pequenos momentos, lembra que eu comentei? Mas o grande processo é que a gente consiga ir construindo essa escada para ter uma possibilidade de ter uma vida mais feliz numa próxima encarnação, mais evoluída, mais dentro do contexto de que eu posso ser feliz
todos podemos. E é isso que Jesus traz nessa lição para nós. Buscar isso para nós. O remédio nem sempre é bom, mas quanto mais amargo, todo mundo fala, ele cura muito mais rápido. Então, que a gente possa ser curado. Eu vou aproveitar só mais um segundinho para recomendar um livro, que eu gosto de recomendar os livros. Existe um livro que é do Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed, que chama Dores da Alma. Então, ele traz para a gente uma possibilidade de nós olharmos profundamente uma dor maior que nós temos e tentarmos entender por que aquela dor é tão forte em nós e como que nós podemos olhar para ela e tentar superar o desafio daquela dor. Então ele fala sobre orgulho, sobre medo, sobre culpa, sobre indecisão e uma série de temas, cada um num capítulo, e a gente pode buscar aquele que está naquele momento nos afligindo mais, para entender um pouquinho onde que nós podemos fazer um movimento para superar o desafio daquele momento. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Eles vão ser consumidos. Ela fala tudo. Nós estamos aqui preparando a nossa viagem de hoje. Essa é a nossa oportunidade, né? Do aprendizagem, de nos prepararmos. Muito obrigado, Rosemar, pelo Evangelho da noite. Essa noite de luz, essa noite de coração, paz e tranquilidade para sobre nós. As energias bem vazias recaem sobre nós. Bênçãos do Senhor que abraçam o nosso ser, energizando, fazendo com que nós sejamos assistidos não somente na noite de hoje. Os amigos espirituais, os anjos do Senhor, já estão conosco nos auxiliando, energizando o ambiente, fluidificando as águas dessa mesa, fluidificando as águas dessa casa e as águas que estão no poder dos nossos ouvintes. Os amigos espirituais também fluidificam as águas que estão na sala de paz, colocando bálsamos curadores, salutares, energizantes, que vão fazer bem ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual. Graças te damos, Senhor da vida, e agora buscamos através do nosso pensamento, fazemos as vibrações da noite de hoje, imaginando situações benéficas, salutares a todos os nomes que nos falaremos na noite de hoje. Então, vibrando a paz, o amor, a ordem e a união, vamos ligar todas as casas de oração, que elas possam continuar a receber a todos aqueles que a ela procuram, librando paz e amor a todos os asilos, orfanatos, hospitais, que a espiritualidade amiga dos amigos espirituais, da equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, possam
confortar a todos aqueles que necessitam de paz em seus corações, buscando aliviar suas dores, buscando confortar os tratamentos espirituais e os tratamentos médicos, especialmente a Gilberto, Carrari e Nelson Leão, que eles possam ser confortados em seus leitos para buscarem a cura do corpo físico e a busca do corpo espiritual. Os amigos espirituais também levam as nossas melhores energias a todos aqueles que estiverem mais em necessidade, aqueles que estiverem necessitados. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, nós vamos agradecendo ao Pai da vida a oportunidade bendita do refazimento, a oportunidade bendita do recanto físico e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Número amarelo. Número amarelo.
Sem Rosimar.